Olá, todos e todas aqui nos acompanhando na 10ª FLIA Araxá, no segundo dia da nossa programação, e a gente está aí já rodando desde cedo, nas nossas redes sociais, enfim, e aqui mesmo, né, na cidade de Araxá, onde montamos uma série de eventos, feira de livros, livrarias, parte gastronômica, exposições, e nós temos os muros invisíveis, que são exposições com 42 painéis de personalidades negras, né, que não tinham visibilidade na história da cidade de Araxá. Então a gente fez essa exposição que está no centro da cidade, partindo ali do Teatro Municipal, onde também nós estamos com uma exposição bem inédita aqui, bem interessante, que somos chamados Autos de Fé, onde a gente reúne uma série de oratórios do século XVIII e do século XIX, que contam um pouco da questão do sincretismo religioso. São oratórios que vieram de Ouro Preto e que estão fazendo um auê na cidade. A cidade tem uma pegada religiosa, enfim. Mas, no geral, a programação envolve mais de 150 escritores e personagens, artistas, né? E para falar um pouco da questão do nosso tripé, que é abolição, independência e literatura, né? A patrona desse evento de 2022 é a Maria Firmina dos Reis, uma romancista, jornalista, contista, poeta e, sobretudo, professora do Maranhão, onde ela nasceu, e considerada a primeira romancista brasileira. Publicou um livro em 1859. O nosso autor homenageado é o Itamar Vieira Júnior, que é talvez o mais festejado escritor da atualidade. Publicou o romance Torturado, premiadíssimo e um dos mais vendidos do país, né? E também resolvemos homenagear um autor especial, dentro dessa categoria especial, que é o Jefferson Tenório, que está aqui presente conosco. A partir de amanhã vai estar todo mundo aqui, o Itamar, o Jefferson, para falar um pouco com o público, né? Tem ainda surpresas, né? A gente criou uma cerveja temática com o rótulo, com a imagem da Firmina, outra cerveja com a imagem do Itamar Vieira Júnior e uma cerveja com o Jefferson Tenório. Eu também, que sou um mortal, né, ganhei também uma cerveja com a minha imagem. Então, enfim, então esse é um dado diferente da FLIA Araxá. Bom, nós estamos com dois autores aqui muito importantes para a literatura, bastante premiados, né? Um é a escritora Ana Maria Gonçalves, todos, ainda é best-seller até hoje, enfim, com Um Defeito de Cor, talvez é o livro mais emblemático da história da literatura brasileira, premiado, né? Pelo Caso das Américas de Cuba, e o Julian Fuchs, que também, acho que ele tem uma sociedade com todos os prêmios, os grandes prêmios do país, Jabuti, Oceanos, que ele ganha todos os prêmios, enfim. E como Ana Maria Gonçalves também é um escritor muito competentíssimo, crítico literário, enfim. Então, acho que é um prazer. Eu quero agradecer em nome de toda a equipe, que a gente chama de família FLIA Araxá, a presença de vocês e por ter aceito esse nosso convite. Bom, a gente vai falar um pouco aqui desse nosso assunto, que é as histórias que nascem em nós, encontros e desencontros do romance, né? Então, eu acho que é muito pertinente quando a gente pensa nesse tema, quando a gente falei aqui um pouco, né, da Firmina, que lá no século XIX, enfim, né, no período da escravidão brasileira, uma mulher negra, vivendo numa cidade muito pequena, preconceituosa, que era a cidade de Guimarães. Ela nasceu em São Luís, mas viveu em Guimarães, publica um romance em 1859. E aí, quer dizer, a gente fica pensando, né, nessa modalidade da narrativa, sobretudo no Brasil, né? Se a gente for pensar, Ana,
Julian, quer dizer, o romance, o primeiro romance no Brasil foi criado em 1843, que é O Filho do Pescador, né? E era um homem negro, nascido em Cabo Frio, numa região do estado do Rio de Janeiro, né? E que, ou seja, criou a fórmula que é a fórmula hoje mais usada no sentido de expressar aquilo que a gente entende como criação literária. Então, eu queria conversar com vocês dois um pouco, né, sobre essa ideia da concepção da narrativa. Vocês são dois romancistas, né? Como é que essa ideia da concepção narrativa, como é que nasce um pouco dessa ideia? A gente tem tantos assuntos, poderia escrever sobre tantas coisas, né? Eu, ontem, conversando com Jefferson Tenório aqui, numa mesa, e aí ele falou que ele começou a fazer poemas, né? E aí o poema dele foi premiado, e aí ele achou que fosse ser poeta. E ele viu que só tem um poema que deu certo, o restante não deu certo. Aí ele virou contista, começou a escrever contos. Aí um conto foi premiado, ele falou assim: opa, você é contista, mas os outros contos não deram certo, não tiveram premiação. E aí virou romancista, né? E os 3 romances do Jefferson, todos premiados. O último, que é o Avesso da Pele, o prêmio Jabuti, né? O Julian também é prêmio Jabuti, enfim, melhor livro do ano, enfim. Então eu vou, viu, Julian, você não leve a mal, mas vou começar com a nossa digníssima Ana Maria Gonçalves, né? E, Ana, eu queria que você fizesse assim, primeiro para que as pessoas aqui de Araxá, né, a nossa FLI está sendo transmitida para outros países também, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre você, para o nosso público araxaense, e essa ideia da criação, né? Como isso surge, ainda mais você que escreveu. É um pequeno livro, né? Assim, se você não cortasse um pouquinho, né? Seria uma coisa, como diz minha mãe, né? Quando fizer algum livro, meu filho, faça um livro que fique em pé, né? Então, Ana faz um livro que fique em pé. Bem, boa tarde, Tom. Boa tarde, Julião. Prazer estar nessa mesa aqui com vocês. Agradecer o convite do pessoal da FLI Araxá, né? Para mim é sempre um prazer, uma honra estar nesse evento, né? Porque não sei se todo mundo sabe, eu sou daí de pertinho. Nasci em Ibiá, né? Cidade aí a 50, 60 quilômetros de Araxá. Então, é a região de onde eu sou, né? Eu acho que é uma região que também me formou romancista, né? Eu morei aí em Ibiá, nasci aí, morei até os 9 anos de idade, né? E foi onde eu aprendi a ler. E eu sempre digo que a literatura, para mim, foi tipo os óculos do Miguelin, né? Que era foi quando eu aprendi que havia um universo muito grande e muito além, para além das montanhas que cercam Ibiá. Porque quem conhece a região, né? Ibiá é no meio de um vale cercado pela Serra da Sobra, né? Esse pessoal aí da região conhece bem. E a literatura, para mim, eu sempre li muito. Quando eu aprendi a ler, né? Eu tenho a sorte de ter uma mãe leitora, e a minha mãe lia o tempo inteiro. Eu lembro da mamãe cozinhando com uma panela na mão, mexendo a panela com o livro na mão, varrendo a casa com o livro na mão e lendo para a gente em voz alta, quando a gente queria perguntar ou perturbá-la com alguma coisa, né? E o romance sempre foi meu gênero preferido como leitora, porque eu digo que era o livro que eu demorava mais tempo para ler, né? Eu ia para a biblioteca em Ibiá, uma biblioteca pequena, né? E eles me emprestavam só os livros infantis, então eu lia muito rápido aquilo. E aí, quando eu comecei a ter acesso à pequena biblioteca da minha mãe, assim, formada, né? Eu lia os romances, eu queria ler o que era grande, o que eu demorava mais tempo para ler, e não os livrinhos que eu lia em 10, 15 minutos, né? Então, eu acho que a minha opção por escrever romance vem da minha opção por ler romance.
né? Eu acho que eu sou eu gosto de ter um livro com que eu posso acompanhar durante mais tempo, né? Conhecer os personagens, entrar no universo daquela leitura, né? E ao começar a escrever, para mim, foi a única opção, porque eu sou prolixa, né? Eu não consigo resumir. Eu admiro demais a capacidade dos poetas e dos contistas de contarem uma história em poucas linhas ou em pouco tempo, que é algo que eu não consigo fazer. Eu tento, ou seja, eu vou tentando, tenho escrito alguns contos para treinar, né? Mas é isso, né? Então eu acho a minha opção por ser romancista vem da leitora que gostava de ler romances desde a infância. É isso? E Júlia, como é que se deu o seu... Você é de São Paulo, Júlia? Sou. Não, primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite mais uma vez e a satisfação enorme de estar na mesa com a Ana Maria e com o Tom Farias, os dois com quem eu me relaciono de alguma maneira, pelos textos ou paralelamente de alguma forma, mas nunca encontrei. Agora é o mais próximo do encontro que a gente consegue atingir. Então, fico muito contente. E agradeço também o convite da Flia Araxá. Nunca fui para Araxá, mas tenho visões positivas por tudo que já ouvi desse lugar, né? Então, um dia, quem sabe, chego. Eu, enfim, tenho certo estranhamento toda vez que ouço essa ideia que o Tom trouxe de partida, que é a ideia de que a gente poderia escrever de tudo, né? Então, as ideias no mundo são fartas, e são, evidentemente que são. As possibilidades na literatura são infinitas, e são, de fato. Mas a experiência pessoal minha, ou sei também que de muitos escritores, de muitas escritoras, não é dessa soberania da escolha, né? A gente não tem o sentimento de que pode fazer tudo. Pelo contrário, para mim, desde o início, é um sentimento de impossibilidade, de abrir caminho em algum lugar, o que eu consigo fazer, o que eu sou capaz de fazer, e que às vezes dialoga com o que é pertinente fazer, né? O que me cabe fazer. Porque não me sinto nunca muito bem no campo da fabulação, da invenção de histórias, da construção de romances, a maneira como se fez ao longo de séculos, de fundar um mundo novo ali na página, de atribuir nomes a figuras inexistentes, de compor enredos. Nunca me senti nada à vontade com isso. E nunca tive nenhum tipo de escrita muito fluida, muito livre, que me permitisse curtir enormemente essa função. Foi sempre algum tipo de imperativo estranho. Quero ser escritor, preciso ser escritor, mas ainda não sei bem como executar isso que eu almejei. E acho que foi isso, estou falando isso tudo, porque a sua pergunta é sobre romance, e foi esse debate que me levou ao romance, me parece. Porque a grande especulação sobre o silêncio inevitável dos autores, das autoras, vem muitas vezes no romance, né? É no romance que se fala da impossibilidade de narrar, é o romance, o gênero do qual se especula a morte, né? A morte do romance esteve na minha infância, adolescência, juventude, estava presente, era um discurso muito presente, hoje menos, curiosamente, né? Há uma ligeira inflexão do tempo em que a morte do romance perde importância, o romance está morrendo menos, mas aquele debate me atraía para o próprio gênero, porque era ali que eu encontrava os meus entraves, meus obstáculos, minhas impossibilidades. E o romance é o lugar, muitas vezes, da expressão do entrave, da expressão do impossível, do não avanço, né? Quanto da tradição do romance não é feita justamente desse romance que se nega a ser romance, de um anti-romance. E isso é muito importante nesse gênero, e foi isso que me atraiu para o gênero, quase que paradoxalmente, né? Ali me encontrei, porque ali a literatura podia discutir a si mesma, discutir sua própria pertinência, o seu lugar, e ali eu conseguia construir histórias em que eu me sentisse, de fato, à vontade, que não são essas histórias soberanas que fundam o mundo, são histórias de outro tipo, que sondam
as possibilidades de narrativa ainda no nosso tempo e na nossa experiência cotidiana. Okay. A minha ideia inicial, quando iniciei essa conversa com vocês, é porque até a Ana falou mesmo, né, da coisa dessa dificuldade, né, de ser tão sucinta num poema, sei lá, num conto, né, e a gente pensa numa história gigantesca, né? Ana tem experiência de histórias gigantescas, assim, mas assim é um gigantesco, mas muito leve. É um gigantesco que dá satisfação de ler e você, tendo 800 páginas ou 120, o prazer é o mesmo. Assim, você sente uma pressuração porque está chegando no final, entendeu? Você está dando destino aos personagens de alguma maneira, né? E outra, né? Mas, assim, é um sacrifício demais, que é um ofício, né? Um trabalho, né? Enfim, é aquele camarada que é médico, o outro é pedreiro, sabe? Um é padeiro, o outro, sei lá, trabalha é psicólogo, mas, assim, escrever também como um ofício, uma profissão, é trabalhoso para vocês, assim, vou ter que escrever hoje. Ou seja, né? É árduo fazer isto, assim. É uma montanha que tem que subir e perdendo fôlego, perdendo força das pernas, suando. Ou vocês acham que o romance é o caminho assim, mais tranquilo, assim, opa, hoje eu faço 10 páginas, amanhã eu faço 30 linhas, enfim. Como é que é, Ana, isso para você? Ou como é que Eu acho foi? que tem. Ou como é que foi, né? Eu sou primeiro, eu acho que primeiro eu gosto de me apresentar como uma contadora de histórias, né? E a partir Paulina desse Sigiane. momento, oi? Paulina Sigiane. Vem dessa tradição, né? Dessa tradição oral, né? Que a Conceição tanta fala de escrevivência, ou que a Leda Maria Martins fala de oralitura, né? É isso que me interessa, né? Essa capacidade que eu acho que talvez é uma das atividades mais antigas, né, exercidas pelo ser humano, né? E eu acredito que ela é de grande importância para a evolução da humanidade, né? A gente poder contar histórias de uma geração para outra é o que faz com que uma geração aprenda, né, absorva o que a geração anterior deixou para ela, né? Aglutine isso nesse mundo, contaminando pelas experiências que ela vai vivendo e retransmite isso para gerações futuras, né? Então, a nossa capacidade de contar história está inerentemente ligada à nossa evolução como ser humano na Terra, né? Então, eu acho que é isso que eu gosto de fazer, né? Eu venho dessa tradição de Paulina Chiziane, de Conceição Evaristo, né? E de Maria Firmina, né, que é um dado muito interessante que eu vi há pouco tempo, através de uma pesquisadora chamada Fernanda Miranda, é que até o Defeito de Cor só haviam sido publicados 11 romances escritos por mulheres negras no Brasil. Né? A gente está falando aí de 1859, o Defeito de Cor saiu em 2016. Eu fui a 11ª mulher negra a publicar um romance no Brasil. Né? É um dado assim, eu não sei nem o que pensar. Principalmente a gente tendo que discutir, como está sendo discutido essa semana, se deve entrar ou não, né, o tiquezinho de raça lá no Prêmio Jabuti. Eu quero informações como essa, né? Eu acho que essas informações, quem está escrevendo no Brasil, quem está publicando, quem está colocando romances nos prêmios literários, né? São dados, nós temos que saber isso, e é absurdo ter que discutir ainda em pleno século XXII, depois de ter sido só a 11ª mulher negra a publicar um romance no Brasil, ter que discutir se é válido ou não saber, né, quem é que tá se inscrevendo no prêmio. Dá uma preguiça dessas coisas, então, assim... Né? Principalmente porque eu acho que a gente tem muita história para contar, né? E eu acho que esses dados a gente tem que saber, sim, né? Quem não quer saber, né? É quem sempre publicou, ou seja,
eu acho que é impossível, é quase impossível a gente levantar esses dados no Brasil, por exemplo, em relação a homens brancos. Quantos romances escritos por homens brancos foram publicados no Brasil desde 1859? Né? Então, quem está calcado dentro, né, quem está calcado dentro dessas estatísticas não quer saber, porque realmente não interessa. Né? Então, ou seja, a minha literatura não é só uma literatura de contar histórias, ela traz inerente em si todos esses questionamentos e todas essas histórias de todo mundo que já foi publicado, né, no Brasil, né? E eu acho que eu até esqueci o que você tinha me perguntado. Se você puder repetir, eu agradeço, porque Não, você, me faltei, você, né? você, de certa forma, respondeu aquilo que eu estava dizendo, assim, dentro de um outro contexto, né? Quer dizer, como essa questão da criação literária, né, ela tem uma pegada de transformação social, quer dizer, a mensagem que você passa, né, no sentido de que quando você se debruça para fazer um romance, quer dizer, o que você pensa na hora? A história está pronta, né? Você pesquisa no Google, se sabe qual é a história que viu a notícia de jornal, porque como você estava falando, viu, Juliano, também, né? Quer dizer, como estava falando, as histórias estão aí, né? Você entra no trem, você vê uma narrativa, no metrô, está dentro do avião, alguém conta alguma história, né? E essa história pode servir, obviamente, para alimentar, enfim, algum tipo de personagem, né? Você não precisa botar o nome do personagem, né? O Lima Barreto escreveu livros, só trocava o nome das pessoas e alguns achavam que, assim, eu acho que ele está falando de mim, né? Mas um pouco por aí. Então, assim, Só complementar rapidinho. Então, sim, eu sou uma colecionadora de histórias. Eu ando com um bloquinho para anotar o que eu vejo, o que eu ouço, né? Notícias de jornais, de revista, de site, eu vou colecionando, né? E quando eu vejo que um assunto... E eu sou uma autora de pesquisa, eu adoro pesquisar, adoro. Antes de começar a escrever, meu trabalho é de pesquisa. O Defeito de Cor foi um livro escrito em 5 anos. 2 de pesquisa, 1 de escrita e 2 de reescrita. Né? Então, e a parte do corte? E a parte do corte? A parte do corte foi quanto tempo? A parte do corte foi nesses 2 últimos anos de reescrita. Gente. Né? Que ele estava em 1.400 páginas, foi para 950. Né? Então, a partir da pesquisa, o tema, eu acho aquele tema que me atrai, porque não é um processo doloroso. Para mim, escrever não pode ser, né? Eu não sofro para escrever, eu amo escrever, né? E como eu sinto que às vezes eu demoro anos em um projeto, é o tema, é aquele tema com o qual eu vou conseguir lidar durante 5 anos sem sofrer. Né? É essa escolha do livro que vai escrever. Quando eu estou escrevendo uma coisa, eu vejo que eu começo a sofrer, eu falo, não é por aí, não está me tocando do jeito que eu queria que tocasse. Né? Aí eu até guardo, talvez num outro momento eu possa retomar ou não, mas enfim. Para mim é um processo extremamente prazeroso, principalmente quando você consegue achar aquela frase, aquela palavra que quer dizer exatamente o que você quer dizer. Né? Porque escrever já é um processo frustrante em si. Eu acho que a história que eu consigo colocar no papel é 10% da grandeza da história que eu tenho na cabeça. Eu sou uma escritora muito melhor dentro da minha cabeça. Né? Botar no papel já perde. Então, eu tenho que estar gostando muito para trabalhar naquilo e ficar trabalhando, reescrevendo. Adoro reescrever. Né, até achar... é essa história que eu queria ler. Né? Eu acho que eu sou a minha leitora principal. Né? O livro tá do jeito que eu queria ler, é isso. Porque depois que você abandona, não é mais teu. Né? Então, ele vai ser meu, pelo menos até o momento em que eu falo que eu queria ler. É isso, Juliana? Essa lapidação também? Vamos dizer assim... É pegar a história, abandonar, ir até o fim, mudar de ideia no meio do caminho, enfim. O meu processo é completamente diferente do processo da Ana Maria, não posso deixar de registrar isso. Mas antes,
eu queria registrar a absoluta concordância com o comentário que ela fez sobre o Jabuti. É evidente a necessidade de um levantamento, de um acompanhamento do que está sendo publicado, produzido, premiado no cenário editorial brasileiro. Há um atraso absoluto na verificação dessas informações, né? Se fala vagamente sobre essas questões e, por exemplo, me era desconhecido esse dado que você traz de que Um Defeito de Cor foi o 11º romance publicado por uma mulher negra. É absurdo. É uma informação enlouquecedora, estarrecedora, né? E impressionante, de fato, sem nenhuma dúvida, o contraste que você vai trazer com... E qual é a Resistência, publicada em 2016 também, foi o romance número Q de homem branco na história da literatura brasileira. Ou seja, de fato, há um contraste absoluto nessas experiências, né? Concordo plenamente e também não entendi como se fez momentaneamente uma grita em torno de algo tão óbvio que, por sorte e por muito esforço de alguns bons argumentadores, foi desfeito a tempo, né? Mas, enfim, para mim, talvez seja a diferença de situação mesmo, né? Da posição de um e da posição do outro, que faz com que a minha relação com o romance e com o ato de contar histórias não tenha quase nada a ver com essa maneira da Ana Maria de produzir, né? Não é o sentimento da possibilidade, não é o sentimento da liberdade, como eu já dizia logo antes, né? E também não há bem-estar nesse lugar, não há tranquilidade nesse lugar de produção de romance e menos ainda de contação de história, né? Não me sinto nem um pouco à vontade nesse espaço. Quando vi esse Encontros e Desencontros do Romance, que é o subtítulo desta mesa, quase que eu tive a sensação, bom, o encontro com o romance se dá na Ana Maria, o desencontro com o romance se dá comigo. É aqui o lugar onde se torna assim sofrido escrever, né? Pode parecer estranho isso, não é doloroso escrever, não é penoso escrever, não é comparável com dores reais, mas é sofrido sim, né? É um lugar de desconforto perene, para mim e acho para outros tantos, né? Há um lugar também de insatisfação e de busca um pouco perfeccionista pela palavra certa, pela palavra que diga, né? Isso que a Ana Maria reporta como um prazer, encontrei a palavra, para mim, às vezes, é o sofrimento da insegurança de não ter encontrado ainda. Porque a palavra nunca está lá, né? Ela nunca diz exatamente aquilo que a gente gostaria que ela dissesse. Como a Ana Maria apontou, né? O romance não se torna aquilo que a gente imaginou num primeiro instante. Mas eu não deixo de ter, sem dúvida, primeiro, uma certa noção de responsabilidade, de ofício mesmo. É isto que eu defini para mim mesmo e com plena convicção, né? Então é isso que eu devo fazer, um sentimento de dever que vem estranho de algum lugar, e ao mesmo tempo não deixo de sentir aquele prazer de ter escrito, né? Que já disseram muito, né? Prazer de escrever, nenhum. Agora, prazer de ter escrito, sim, sinto bastante. Esse prazer de ter escrito, ele não se dá só quando o livro está completo, terminado, encerrado, e amarrei e coloquei meu ponto final, ou publicado. É o prazer de ter escrito diário também, né? Então, quando acontece de eu escrever algo que me agrada, de eu dizer algo que eu desejava dizer, e, sobretudo, de eu descobrir o que eu desejava ao escrever, né? Porque esse é um outro fenômeno, né? Quando se escreve algo que é muito importante, íntimo, presente, profundo dentro da gente, a gente está lidando com coisas que ainda não têm nome, né? E quando a gente encontra certas formas de dizer, ainda que não sejam as mais exatas, ainda que não sejam perfeitas, mas elas articulam algo que faltava no conhecimento de mundo, no conhecimento de vida, né? Que a gente tinha até aquele momento. Esse prazer me acontece, esse prazer é frequente e eu acho que é o que me faz retornar para esse ofício que em alguma medida, sofrido. Mas também, por isso, a gente vai ver as diferenças de cara, de aparência,
nesses livros. Os meus livros não param em pé, Tom. Eles são livros magros, fininhos. Eu nunca supero as 140 páginas. Todos os romances que eu escrevo, todos os livros, por alguma razão, eles não têm exatamente o mesmo tamanho, mas a editora vai lá e configura em 144 páginas. É uma coincidência estranha para mim. Mudei de editora e continuei nas 144 páginas toda vez. E me parece isso. É como se ali eu chegasse a algo do que eu tinha para dizer. Esse algo não é total, esse algo não foi fluido em nenhum momento. Demoro 4 anos, 3 anos, 2 anos, por sorte vai sendo cada vez menos ultimamente o tempo de escrever um livro, mas não fica menor do que isso para escrever livros curtinhos, né? Quando você fala que pesquisou 2 anos, escreveu 1 ano e depois revisou 2, e para escrever 1 ano você chegou a 1.400 páginas, esse é um tipo de escrita que eu nunca tive, nunca terei na vida, eu tenho absoluta certeza. O meu dia bom é o dia em que eu escrevi 1 parágrafo, 2 parágrafos. Esses dias são ótimos. Então, eu tô ali lidando com essa magreza que me é constitutiva e inevitável. Os magos também são bons, né, Juliano? Entendeu? Só para saber. A gente senão, tenta que vamos dizer seja. que ninguém aqui é contra os magros, não, tá, gente? Logo avisando. Os magos também são bem-vindos, mas eu acho que essa coisa da criação, né, em si, né? É como, vamos dizer assim, né? Você, um engenheiro, um arquiteto, né, que constrói um prédio, né? Eu acho que só vai ter satisfação quando ele vê pessoas habitando naquele prédio e aquele prédio não vai cair, né? Então, acho que a entrega de uma obra é essa, quer dizer, o ato de escrever, alguém que vai, sabe, revisar se aquilo está bom, se não está bom, alguém que vai dizer, agora as editoras estão fazendo isso, né? Manda para um monte de gente sem o autor saber, né? E aí as pessoas dão pareceres, está bom, se não está bom, enfim. E o livro começa a ser coletivo demais, né? É igual um prédio, quer dizer, o prédio passa a ser uma habitação coletiva. Aquilo que era só né, da prancheta do arquiteto, né, da orientação do engenheiro em si, né, do trabalho dos pedreiros, né, enfim, mestre de obras, todo mundo. Acho que a editora trabalha um pouco nisso, né? Você desenha o livro, manda para a editora, alguém lá orienta como é que ele vai se constituir. Vamos transformar isso aqui só em 140 páginas. Ele que se dane, bota em corpo 6, né, Júlia? Bota em corpo 6, mas tem que ser 140 páginas, né? Ana Maria Gonçalves, vamos botar aí em 800, 900 páginas, porque está muito bom assim. Enfim, então acho que é um pouco essa lógica, né? Mas o que eu queria mesmo que a gente pensasse é como a gente escreve uma história, com vocês, e como essa história convence. Como isso convence. Né? Ana chegou a ter várias situações que eu saiba, né, Ana, de que as pessoas achavam que aquilo tudo que a Ana estava contando ali era exatamente a verdade, né? Quer dizer, você parte de alguma coisa que é verdade, não tem como não partir de uma coisa que seja verdade, né? Mesmo a gente não sabendo, é coisa como se fosse por osmose, alguém passou por aquilo, né? Mas o quanto, Juliana, e quanto, Ana, as pessoas acreditam demais naquilo que você está escrevendo, né? Então, acho que esse é um dado novo na criação, né? Enfim, está cada vez mais presente. Eu me lembro que antes de vocês entrarem, foi um lugar que eu estava com a Conceição, tive com ela em 500 lugares com a Conceição, Evaristo, que eu aqui já mando um beijo, a pessoa que eu adoro demais, a Conceição, e uma pessoa chegou perto da Conceição, querendo falar com a Conceição. Será que eu posso falar com a Conceição? Falei, claro que pode. E ela desabou em choro, assim, como se fosse a última pessoa assim, que ela queria ver no mundo. Mas ela chorava igual uma criança, era uma pessoa que tinha uns 50 anos de idade, sabe? Emocionada demais diante de tudo que ela tinha lido da Conceição Evaristo. Vocês imaginam, né, alguma coisa muito parecida com isso, né? Né? Só voltar um pouquinho, Tom, e comentar sobre essa coisa do processo de criação, né? Assim, eu não sei se o Juliano também, mas eu tenho muita curiosidade de saber do processo de outros escritores, né?
E das coisas mais interessantes de descobrir é que não existe igual, não tem uma fórmula, né? Eu acho que as pessoas que escrevem e continuam escrevendo e fazem disso profissão são aqueles que encontraram dentro dela o jeito único delas de escrever, ou seja, aquela obra só poderia ser escrita por ela porque ela escreve daquele jeito, né? E cada um tem o teu, é muito interessante quando a gente conversa, né? E é uma das coisas que eu converso muito com alunos dentro de cursos de escrita criativa que eu dou. Eu falo, eu não vou conseguir ensinar vocês a conseguir a escrever, né? O que eu posso fazer aqui é estimular vocês a acharem dentro de vocês o jeito de escrever que serve só para vocês, né? Eu acho que isso é o único, isso é o interessante, né, da literatura. E quando isso acontece, quando a pessoa acha ali o próprio, não vou chamar nem de estilo, porque não sei se é por aí, mas quando ela acha dentro dela esse motivo que faz ela escrever o que ela está escrevendo, né, a escrita ela vem investida de uma verdade que toca quem está lendo, né? Independente se é da experiência ou se é da verdade do leitor, né? A honestidade e a intensidade daquela escrita toca as pessoas, né? E elas se identificam ou não. Muitas vezes gente já vem falar para mim, olha, essa história aqui que você escreveu, a minha avó contou que aconteceu com a bisavó dela, ou seja, então eu acho que são essas verdades universais que a gente capta de alguma maneira, ao buscar isso dentro da gente e consegue externar isso de alguma maneira, né, que toca as pessoas assim, né? E é muito interessante, eu participo de muitas mesas com a Conceição, né, e ela me disse uma vez, né, ela falou, Ana, porque as pessoas geralmente chegam para a gente, abraçam, choram, a gente está na mesa dando autógrafo, a pessoa agacha do lado e conta para a gente toda a história dela com o livro, toda a relação, o que tocou, o que não tocou, as histórias que estão ali no livro, que também são heranças familiares dela, né? E a Conceição falou uma coisa muito legal, ela falou, Ana, você já percebeu que a gente não dá autógrafo, a gente dá consulta? E é mais ou menos isso mesmo, tá ali, manhã, mãe Conceição, acabei de pensar nisso aqui. Né? Então, e aí eu acho que é isso, nós estamos falando de histórias, né, que quase meio cravada no meu DNA, né, e que de alguma maneira eu consigo acessar e contar, e que acessam o DNA de outras pessoas, né, que tem também uma vivência parecida com aquela. Acho que esse lugar, né, do contador de história, como você fala, né, você vê a Paulina, né, nossa moçambicana, enfim, e uma pessoa extremamente simples, né? Mas com um potencial de humildade criativa, ou seja, a Paulina, ela nunca se acha perfeita, então está sempre buscando a perfeição, né, em tudo. Eu falei, mas você já é muito perfeita, você fala coisas que a humanidade está ouvindo pela primeira vez e se espantando com o que você fala, né? Sua mensagem é muito potente, né? Mas ela continua com aquela senhorinha, né? E na casa dela em Moçambique, anda descalça, sabe? Assim, acende a fogueirinha dela para espantar os mosquitos à noite lá no mundo dela, né? E eu acho assim, tá no mundo dela, e eu acho que é isso que tá. E o que faz dela, ela ser escritora é isso, né? É um pacote completo. E é a prova de que a intelectualidade não está na academia, né? Não está no diploma universitário, não está no MBA, não está no pós-doc, está na vida, né? Está na tua abertura de como você olha para a vida, né? Quando você fala que as pessoas choram, né? Como o caso da Conceição, que eu relatei aqui, e vocês mesmos, né? Que o Conceição já me falou também isso, né? Das pessoas que você tem aquela fila enorme de autógrafos, você fica ali contando história, que não sei o que é minha mãe, que não sei o que mais. As pessoas entram nesse mundo, né? De vocês, né? Não é isso, Juliano? Já aconteceu isso contigo? Assim, há muitas novidades neste regime literário que a gente tem vivido nos últimos anos ou nas últimas décadas, né? E uma delas passa por essa questão da crença que você trouxe, né? As pessoas voltaram a acreditar
um pouco mais literalmente nos livros. A brincadeira deixou de ser a invenção propriamente, a invenção simplesmente do pacto ficcional típico. Eu conto uma história fingindo que ela é verdadeira e o leitor finge que acredita nessa história e a literatura se cumpre ali. Há outros pactos sendo montados continuamente por escritores. Não por acaso essa prática da pesquisa se torna tão constante, né? Eu escrevo algo próximo da autoficção, mas também vou em outros caminhos historiográficos, como os da Ana Maria, muitas vezes, ensaísticos, filosóficos, ou do discurso político, tudo se entremescla e cria um tipo de discurso que não é mais aquela assimilação do livro ficcional, da história inventada, em que bastava o prazer da leitura, né? Agora a coisa está mais estremecida e o leitor está em relação não só com a obra que está lendo, mas também com aquele específico autor e também com aquele mundo descrito pelo autor. Está tudo muito conjugado, né? E aí desaparece aquela separação clássica de que o que interessa é a obra e o autor é desimportante, né? O que se chamou, no seu extremo, de morte do autor. Por que o autor? Por que eu me importaria com o autor? De repente, a coisa deu uma cambalhota e logo depois da morte do autor, a gente passou quase a uma onipresença do autor. O autor é fundamental para a gente entender a obra, o olhar, a leitura de mundo e o que aconteceu, né? E uma pergunta que existia completamente envergonhada, que é, mas isso aconteceu? Foi assim? Você conhece essas pessoas? Durante décadas não podia fazer essa pergunta, né? Pelo menos a academia não autorizava, nunca na universidade a gente estudaria se aconteceu ou se não aconteceu. Mas essa pergunta vai aparecendo cada vez mais, vai perdendo a sua vergonha de ser, e cada vez mais nesses eventos, nesses encontros que vocês estão mencionando, as pessoas vêm com essa curiosidade enorme, né? Para conhecer a figura se torna um pouco mais aurática, né? A figura do autor, da autora, Conceição, Ana Maria, são essas figuras que produzem esse efeito, mas vem constantemente para mim, então, mas você tem um irmão adotivo? Foi assim? Essa é a sua história? Seus pais foram perseguidos pela ditadura militar? Essas questões que estão presentes no livro, elas aparecem e é fundamental na experiência de leitura. Existe ainda o leitor que diz, isso não importa, o que me interessa é a vida que eu leio ali dentro, não me interessa o que está fora. Mas muitos autores estão fazendo esse jogo, né? O jogo da ambiguidade, o jogo de trazer para dentro, de insinuar que aquilo aconteceu, não aconteceu, e isso recupera certa vitalidade no ato da leitura. A leitura que vinha se cansando em tempos recentes, né? A ficção que vinha perdendo importância, figuras esquisitas falando que só lêem biografias, que não interessa porque quer saber como é o mundo real, tudo isso dá uma certa volta e, de repente, a gente tem a ficção falando muito concretamente do nosso mundo e convocando uma certa atenção. As pessoas arregalam os olhos para olhar para o mundo a partir da ficção, né? E isso é uma renovação que eu acho muito importante. Você, quando fala isso, Julian, desculpa, você quando fala isso, por exemplo, a gente não pensa a mesma coisa do Machado, né? Sabe? Será que aquilo aconteceu com a Capitu em Dom Casmurro? Ninguém sabe, imagina isso. Mas a literatura, hein, Ana? A literatura moderna, por exemplo, está muito com essa proximidade, né? De a gente achar que aquilo aconteceu. Eu às vezes, me meto a escrever, eu sou um biógrafo, né? Enfim, que é mais a minha praia. Mas me meto a escrever romances, já publiquei dois romances, e eu publiquei chamado Os Crimes do Rio Vermelho. É a história de um serial killer tupiniquim, e a história se passa no Rio de Janeiro, né, ali dentro, naquele cais do Porto, ali, naquela região toda ali do Rio. É uma história bastante macabra, assim, é um thriller policial. E fui lançar esse livro em Florianópolis. E lá tem um Rio Vermelho, né? Como tem um Rio Vermelho em Salvador, na Bahia e tal. E aí me chega uma senhora com um livro na mão, assim. Eu não sabia que o meu bairro era tão violento. Ela morava exatamente no Rio Vermelho. Então, para explicar para ela que não tinha nada a ver com o bairro, né? E a alusão, a metáfora do Rio Vermelho era que tinha a ver com as vítimas que o criminoso jogava no rio, e aí o rio, né, ia
parecia ficar vermelho com aquela coisa, com o sangue das vítimas. Então, eu acho que isso, hoje, Ana, né, você experimentou mais isso, talvez, do que o próprio Julian, mas assim, eu acho que hoje isso é muito gritante, né? As pessoas leem a história e ficam assim, caramba, isso está acontecendo mesmo, quer dizer, aí você imaginar, vocês, né, imaginem, por exemplo, quando a gente fala de uma questão que é muito violenta, sei lá, descrição de uma violência de estupro, uma descrição de uma violência, um assassinato, né? Então, acho que isso também, quer dizer, o que vem na nossa mente, né, quando a gente bota isso no papel, sabe? São essas imagens todas que sempre batem e rebatem na nossa tela de televisão, nos jornais ou nos jornais impressos, assim. Enfim, como é que vocês encaram isso assim? Dentro de um realismo mesmo? Tem que ser assim? É para chocar? É para chamar atenção? Enfim. Quando eu estou escrevendo, eu acho que eu não penso nisso, não. Né? Se eu vou chocar, não passa pela minha cabeça, mesmo porque a gente não tem como controlar a recepção. Né? Algumas coisas que eu já escrevi que eu achava que iam provocar ter uma determinada consequência, não tiveram, outras que eu nem imaginava tiveram. Ou seja, a gente não controla essa recepção do leitor, né? Bate cada jeito para cada um, né? Então, ou seja, é escrever sobre o que me incomoda, né? Então, eu escrevo para tentar entender por que aquilo está me incomodando, né? Do outro. E isso talvez da gente ter quase essa mistura de metaficção, realidade, a vida do escritor com essas perguntas, né, do Juliano, talvez seja porque a gente está tendo um acesso muito mais rápido e fácil à figura do escritor, né? Com as mídias, com a rede social, com os jornais, né? O escritor é uma figura que o autor vai encontrar num evento literário, vai encontrar em qualquer lugar. Eu lembro de um caso assim que foi muito legal. Eu encontrei uma moça, tinha acabado de ler meu livro, né? E alguém virou para ela e falou: olha, essa aqui é a autora desse livro que você acabou de ler. Ela virou para mim: você está viva! Né? Foi um espanto para eu achei isso maravilhoso, eu achei um dos melhores elogios que eu já recebi, né? Porque ela falava os autores que ela lia e que ela gostava eram autores mortos ou aos quais ela não tinha acesso, né? Então, eu acho que ao mesmo tempo em que a internet, as redes sociais, né, e os eventos literários que durante muito tempo proliferaram no Brasil e continuam a acontecer, né, traz o autor mais perto para o escritor, né, às vezes também eles para a gente é um problema. E isso até queria perguntar para o Juliano, como é que ele lida com essa necessidade do autor estar divulgando o livro, estar nas redes, ou seja, é uma coisa com a qual eu não consigo lidar, né? E eu tenho muita curiosidade de saber como é que os outros conseguem. Eu não tenho nenhuma rede social, eu não tenho WhatsApp, porque eu não sei lidar, né? E eu queria entender, porque a maioria das pessoas conseguem, mas eu acho que é isso, é essa proximidade, é isso que faz muitas pessoas chegam para mim, né, e falam: nossa, você parece uma amiga, né? Alguém que eu li, que eu entendo, que eu vi, a minha vizinha, não sei, eu acho que tem a ver com isso, né? Trouxe a figura do escritor, ela está sendo ressignificada pela proximidade via virtual ou eventos literários que a gente está tendo, que não existia na época de Machado, de outros, né? Eu acho que até bem mais tarde, da gente pensar bem mais tarde, de outros escritores, até década de 80, por exemplo. Acho que a gente tem aí uma outra hipótese, Ana Maria, de por que os seus livros têm 900 páginas e os meus têm 140, né? Você fora das redes, mais isolada, mais preservada desse ruído constante do mundo, acho que consegue escrever mais. Eu poderia fazer essa tentativa para ver se consigo produzir algo semelhante. Eu acho, assim, continuando nesse assunto que me parece interessante, né? Começando por aquela primeira ressalva feita pelo Tom
sobre o Machado de Assis e como na leitura dele a gente não se pergunta a respeito, né, da ficcionalidade ou não. E esse era um momento no século virada do século XIX para o século XX, esse é um momento de pacto ficcional muito bem estabelecido, muito confortável para leitores e autores, né? Depois de um tempo em que o romance não é só a modernidade que torna isto desconfortável e fluido e muito mais plural. No começo do romance, como gênero, era exatamente isso que estava se dando. Era uma mistura de história biográfica com jornalismo que ainda não tinha nome nenhum, né? O romance vai se estabelecendo como gênero a partir de uma indefinição. E uma das leituras de que o romance nasceria no século XVIII, com o Daniel Defoe, com Robinson Crusoe, é justamente de um livro que as pessoas leram como biografia do Robinson Crusoe, como um relato memorialístico daquele sujeito. E há o registro histórico de que elas acreditavam. E o acreditar era uma experiência fundamental na experiência de leitura ali, né? Na leitura, afetava completamente a leitura. E aí a gente passa para este mundo atual, em que a leitura está muito afetada por um acreditar, em que a gente está simultaneamente no desconfiar e acreditar, né? Simultaneamente nesse mundo da ambiguidade. E aí eu passo para essa... Acho que os autores mais interessantes atuais, na maneira de lidar com estas questões, Ana Maria, que você está perguntando, são autores que conseguiram perceber que o mundo da ficção já extrapolou a página e que o mundo biográfico, a figura do próprio autor, brinca com isso, pode jogar com isso. Então, está presente nas redes sociais, ou está presente publicamente, sobretudo, amplificando a ambiguidade e o mistério dos seus próprios livros, né? Eles não aparecem como gabaritos, o que eu quis dizer era isso. Eles dizem coisas que enriquecem a própria experiência de leitura, né? Então, o sujeito que vai a um evento literário e vê um autor falando sobre o seu romance, às vezes vê o romance crescer nas suas mãos, né? Não é só que ele se esclarece ou a intenção se explicita. A gente vê o discurso ganhar matiz, ganhar sutileza, ganhar complexidade, também pelas palavras dos autores, das autoras, né? Eu acho que isso acaba sendo um ganho, já que extrapolou a página, já que a experiência do leitor é essa, de buscar o autor e descobrir o autor vivo, né? Nossa, você está vivo, você já não é uma figura morta, histórica, que eu considerei inacessível, você é uma figura aqui presente. Então o autor começa a dialogar com isso, né? Ele devolve algo para esse leitor e algo que acho sofistica a obra que ele vinha construindo. Isso quando dá certo, quando os autores estão sabendo lidar com essa presença ruidosa e excessiva do contato com o mundo virtual ou do contato com os leitores também, né? Que pode ser também desnorteador. Você diz a recepção não é muito clara, a gente nunca consegue imaginar a recepção, mas talvez nunca como no nosso tempo os autores estiveram tão confrontados com a recepção, né? Imediatamente. Você publica um livro, 2 semanas depois, já vem e-mails dizendo, comentando, problematizando, elogiando. Ou seja, a recepção está muito... Tá crua e a flor da pele, imediata, de uma outra maneira que acho que nunca existiu. Então, o autor pode brincar com isso, pode se relacionar com isso, pode construir, enriquecer as suas obras a partir dessas relações, mas também pode se deixar oprimir e assoberbar por aquilo tudo, né? Esse é o desafio do momento também nesse conflito. Eu penso até que, assim, obviamente que vocês estão falando está muito dentro de tudo isso, esse novo pensamento, né? E como que se derrubou um muro muito grande de distanciamento e como a gente viu que estava tão próximo, né? De realidades que a gente achava que eram equidistantes, né? A gente estava falando do Machado aqui, então você imagine chegar perto de um cara desse, né? Machado, sabe? Assim, o endeusamento da literatura, ela foi sendo derrubada sem perder a qualidade, né? Sem você ter medo de estar próximo, né?
ou seja, ficar ali na sua casa, no esconderijo, lendo o livro, sabe? E não podendo falar nada sobre esse livro. Eu acho que também, com esse processo todo que a gente viveu, de ditadura no Brasil, tudo muito confinado, tudo muito, sabe, reprimido, né? Até o proibido, até chegar ao proibido é proibir, né? É proibido proibir, né? Com Caetano, enfim, com essa turma toda que veio com esse lema. Então, acho que quebrou um pouco, a gente saiu desse período ditatorial querendo nos mostrar, né? E aí também veio um outro viés da coisa que, sabe, como você repaginar, reprogramar o mercado editorial, quer dizer, o que fazer? Então, eu acho que essa coisa das livrarias, essa coisa de levar o público, né, para junto do escritor, sabe, quebrar esse gelo, né? Ou seja, pode tocar no sujeito, não precisa só, não é só o livro dele, você também pode tocar, quer dizer, é como se fosse uma continuidade, eu acho que isso que a gente está vivendo, né? Estava lembrando da Carolina Maria de Jesus, ela lançando o livro nos anos 60, e assim, o mínimo eram 600 autógrafos, assim, o mínimo, fechar a rua, sabe? Então, eu ficava imaginando, quer dizer, como a gente não vive, a gente vê, a gente faz um lançamento, vende 50 livros, sei lá, 80 no máximo, a gente se dá por satisfeitíssimo, né? Você imagine nos anos 60 vender 600, a Carolina chegou a vender 2.500 livros por dia. Então, assim, sabe, uma verdadeira loucura. Olha, infelizmente, os pontos aqui já me disseram que a gente já chegou ao fim desse nosso bate-papo. Quero agradecer demais Ana Maria Gonçalves, Julian Pux, por estarem aqui conosco, participar dessa Flia Araxá assim, o papo daria para a gente ficar aqui a noite toda. Eu tenho certeza que a rede social aqui, né, o pessoal que está nos acompanhando, infelizmente não dá para falar tudo que estão dizendo lá na rede social. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Jéssica Borges, que é a nossa intérprete de Libras, que está aqui nos acompanhando e, enfim, tentando transmitir aquilo que a gente está falando aqui. Eu vou deixar, então, que vocês deem aí suas últimas mensagens e despedida com o público, mas já agradecendo demais aos dois por essa participação tão fundamental, tão importante para a gente. Eu quero agradecer o convite, né? Agradecer todo mundo que está trabalhando aí para essa live acontecer, o Afonso, sempre um prazer encontrar com você e poder conversar, Tom. Prazer conversar com você, Juliana, sou leitora, né? E, assim, dizer que esses eventos são cada vez mais importantes, né? Esse período do Brasil que a gente tem vivendo aí, afetado não só pela pandemia, né? Mas por esse governo que desincentiva, né, qualquer possibilidade de produção cultural, né, desincentiva a leitura, a música, ou seja, é uma forma de resistência, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é não só essa possibilidade de troca entre nós, mas também com o público leitor, né? Mas aventando a possibilidade de resistência, né? Estamos juntos resistindo e vamos conseguir. Né, até o final do ano, espero que a gente consiga, né, mudar esse cenário aí. Então, obrigada por quem está resistindo junto. Eu também agradeço muito a todos e declaro já de partida o prazer que foi dialogar com vocês, Ana Maria e Tom. Eu sinto que cada vez mais, entre as coisas que a gente tem vivido desse cenário que a gente tentava descrever, o caráter mais de diálogo que está ganhando a literatura, justamente por essa constância do encontro, né, em que a gente vai montando ideias um pouco mais coletivas, né, desaparece a noção do sujeito solitário, encerrado no seu escritório, decidindo soberanamente o que vai colocar no papel. A gente está aqui dialogando e pensando a literatura conjuntamente, isso é muito valioso. E, sem dúvida, é muito valioso, concordo plenamente com essa ideia da ideia do diálogo como resistência, né? Do diálogo como o encontro em que se exerce aquilo que outros não desejam que se exerça, né? O que outros desejam que define, né? Não há nenhum interesse atualmente
na continuidade deste tipo de encontro, né? Mesmo que este encontro não seja, como nunca foi, nem em outro tempo, subversivo propriamente. Não há nada disso exatamente, mas por alguma razão, ali alguém enxerga as coisas dessa maneira, né? Como cisões e divisões intransponíveis. E eu vejo muito realmente o lugar desse encontro, dessa continuidade, dessa disposição a produzir cada vez mais diálogo como o lugar onde a gente vai fazer isso tudo prosseguir. E, quem sabe, construir um mundo bem diferente, um país bem diferente a partir do ano que vem. E a partir da literatura. Bom, mais uma vez, obrigado, Ana Maria Gonçalves, Julian Fuchs, por estarem aqui conosco. Agradecendo o público que nos acompanhou até agora. Continue na nossa programação, tem muito mais coisas. Procure na nossa rede social, no nosso site da FLI Araxá. E até a próxima. Espero vê-los, Ana Maria Gonçalves e Fuchs, num momento presencial, que a gente possa aqui se abraçar, enfim, né, e estar em contato com todo o público. Pelo menos, se não é de Araxá, pode ser de outros lugares também. Então, um beijo grande para vocês e, mais uma vez, obrigado.